Olá novamente, lá vamos nós para mais uma aula. Parece, quando a gente está gravando, parece ser bem repetitivo, né? Estou gravando para vocês muitas vezes, mas hoje nós vamos trabalhar desenho geométrico e o conteúdo é ângulos. Vamos ter a primeira introdução a ângulos. E a primeira pergunta que surge é o que é um ângulo, né? Um ângulo é a abertura que existe entre duas semi-retas. Nós temos uma reta, determinada reta aqui, que eu posso chamar de R, e uma reta S. Uma reta R e uma reta S que se encontram em algum ponto. Quando elas se encontram em algum ponto, formam uma abertura. Olha, observem aqui. E essa abertura é o que denominamos ângulo. Lembrando, pessoal, lá do conceito primitivo, que é o ponto é com letra maiúscula, as retas são com letras minúsculas, tá bom? Então, o ângulo é exatamente isso, é aquela abertura que existe entre duas semi-retas, ou mais, né? Pode ter 3 semi-retas. Aí, a região angular é todo esse espaço, toda essa abertura, que vocês podem ver aqui, eu vou até grifar de vermelho. Tudo isso aqui é chamado de região angular. E os elementos do ângulo são tudo aquilo que está contido no ângulo. Então, nós temos no ângulo nós temos ponto, nós temos retas, nós temos o vértice, nós temos a parte interna, ou seja, a parte interna do ângulo, e a parte externa, ângulo interno, ângulo externo. E isso aqui são os elementos. Para vocês colocarem numa tabela, fica mais fácil, fica mais legal, vocês colocam quais são os elementos do ângulo. Pontos, retas, vértice, região angular interna, região angular externa, e só. Esses são os elementos. A representação, sempre que você for representar um ângulo, vocês vão fazer da seguinte forma. Vocês pegam a primeira extremidade, no caso eu vou pegar aqui o primeiro A, pega a origem, ou seja, o vértice, o O, e pega a segunda extremidade, o B. Então, esse A ou B, eu estou representando esse espaço aqui, ó, esse espaço aqui. Para determinar isso, eu sempre vou colocar um acento circunflexo no meio, sempre na letra do meio, que é a que vai representar um ângulo, eu vou colocar um acento circunflexo. Dentro esses assuntos aqui, nós temos as classificações de ângulos, alguns ângulos básicos que são bem importantes. Por exemplo, o ângulo reto. O ângulo reto é aquele ângulo que tem exatamente 90 graus. Está muito presente no cotidiano. Por exemplo, olha só, aqui no quadro é um ângulo reto, tá bom? Aqui nós temos outro ângulo reto. No canto da sua casa, entre as cerâmicas, outro ângulo são ângulos retos. Divisória de paredes, geralmente são ângulos retos, dependendo do pedreiro. Se o pedreiro não for muito bom, aí não vai ficar reto. Enfim, e principalmente o ângulo reto é representado por esse quadradinho com a bolinha, tá bom? Se vier o quadradinho com a bolinha, é porque é um ângulo reto. E se é um ângulo reto, é porque mede 90 graus. Isso é importante, pessoal, essa anotação é importante. Se veio o quadradinho aqui com a bolinha dentro, representa um ângulo reto cuja medida é 90 graus. Ou seja, esse espaço aqui, daqui para cá, é 90 graus. Tá bom? Eu coloquei outros 3 tipos aqui, porque às vezes vem só o quadradinho, tá bom? Quando vier só o quadradinho também é 90 graus. E às vezes, em algumas questões de raciocínio lógico, que vai pedir por aproximação, pode vir sem nada, como está aqui. Aí você vai aproximar, você vai ter uma noção mais específica, que é um ângulo reto, quando não tiver uma abertura muito grande nem muito pequena. Quando tiver assim na média. Para isso não exige um pouco de estudo, mas tudo bem, vocês vão conseguir. Mas em geral, no livro de vocês, vem com o quadradinho e a bolinha, tá bom? Então, sempre que vier o quadradinho com a bolinha, é um ângulo reto que mede 90 graus. E a representação dos ângulos é do mesmo jeito aqui, ó. Nós pegamos
a primeira extremidade, a origem, que é o ângulo, e o L, a segunda extremidade. No ângulo, nós sempre, ou seja, na letra do meio, sempre colocamos o acento, tá bom? Para representar que a letra do meio é onde está localizado o ângulo, ou seja, esse ângulo aqui está representando essa abertura aqui, tá bom? Aqui seria a mesma coisa, só que é A, primeira letra, depois o O e depois o B. E a representação tem que ter o acento. Então, estou representando esse espaço aqui. Então, ângulo reto, 90 graus. Ângulo obtuso. O ângulo obtuso é aquele ângulo que é maior que 90 graus, tá bom? Ou seja, 90 graus nós temos aqui um reto. Qualquer número, qualquer grau, qualquer ângulo maior que 90, seja 91, 92, 91,5, 90,5, se for 90, se o ângulo medir 90,5 graus, isso geralmente não acontece, mas se fosse o caso, já seria obtuso. Se for maior que 90, é chamado de obtuso. E temos aqui a representação, vocês podem observar que em relação a esse aqui, ele é bem mais aberto, né? Bem mais aberto. E a representação também não muda, tá bom? A representação é a mesma. Vou pegar a primeira extremidade, o centro e a segunda extremidade. E o acentozinho aqui. Vale lembrar que nem sempre o ângulo vem apontando para cima, ele também pode vir apontando para baixo, não vai mudar em nada. Continua sendo um ângulo obtuso se for maior que 90. Se ele for maior que 90, tiver uma abertura maior do que o de um L, vai ser obtuso. Para representar esse ângulo também é fácil. T, O, H. E o acento aqui. Estou representando essa área aqui. Estou representando essa área aqui. Já apagou um pouco aqui, mas o ângulo agudo é aquele ângulo menor que 90 graus. Ou seja, se o 90 graus é isso aqui, o agudo, aliás, o obtuso é quando tem uma aberturazinha maior. O agudo vai ser o menor, quando tiver uma aberturazinha menor. Então, qualquer coisa menor que 90 graus, até o de 1 a 89 graus, nós vamos ter ângulo agudo. Então, o ângulo agudo é qualquer ângulo menor que 90, entre 1 e 89 graus. A representação não muda. Nós temos o A, o O e o B. Sempre tem que colocar o acento para representar o ângulo. Ao fazer isso, eu representei esse ângulo aqui. Vamos representar esse aqui agora. C, O, D. Então, sempre na letra do meio, a letra do ângulo, eu vou colocar um acento, o acento circunflexo. Porém, não é necessariamente um O, tá bom? Pode ser qualquer outra letra. Eu coloco o O de origem, tá bom? Mas pode ser um B, um C, qualquer outra letra. Nesse caso aqui está sendo O. E sempre que tiver ao meio, no meio, você tem que colocar esse acento aqui para representar o ângulo. Vai ter questões no livro de vocês pedindo só a representação do ângulo. Fora esses aqui, tem mais dois que são importantes. Deixa eu apagar. Vou fazer por aqui mesmo. O ângulo raso. O ângulo raso, pessoal, é um ângulo de retas coincidentes. Ou seja, é um ângulo que mede 180 graus. Ele é igual a 180 graus. Ou seja, ele é o dobro do ângulo reto, tá bom? Se o ângulo reto seria isso aqui, o ângulo raso é tudo isso aqui, toda essa volta. Por isso que ele também pode ser chamado de ângulo de meia volta, tá bom? Ângulo raso ou vou botar só meia volta, meia volta.
ou de meia volta. Então, se for um ângulo raso ou de meia volta, que é a mesma coisa, ele vai medir 180 graus, tá bom? E o último, que é base também, é o ângulo nulo. Pessoal, se um ângulo, a definição de ângulo é a abertura entre duas retas, um ângulo nulo, ou seja, um ângulo que é zerado, são retas que não têm aberturas. Por exemplo, deixa eu botar ângulo nulo, vai ser esse tipo de ângulo aqui. Imagine que eu tenho uma reta aqui, uma reta T, e dentro dessa reta eu tenho a outra reta S, por exemplo. Então, eu tenho duas retas aqui, porém não existe nenhuma abertura. Se não existe abertura, não existe ângulo, porque o ângulo é justamente essa abertura, a abertura entre duas retas. Então, ângulo nulo, nós temos aqui igual a 0 graus, certo? É nulo, zero. Para finalizar essa aula, eu vou desenhar um ângulo aqui, vou desenhar um ângulo e nós vamos representá-lo, tá bom? Vou desenhar um ângulo para a gente representar. A atividade vai ser da página 226 a 232. Só que no meio dessas páginas tem um pouco de conteúdo, então vai ter só algumas questões, não são muitas. Vocês respondem e mandam para mim, tá bom? Não esqueçam de dar o like no vídeo e se inscrever também. Aliás, deixar um comentário. Se inscrever não tem tanta importância não para mim. Vocês deixem um comentário que é para fazer a chamada legal. Eu vou dar uma pausa no vídeo para desenhar um ângulo e a gente vai representar ele agora. Voltando aqui, nós já temos o ângulo desenhado, tá bom? Ou seja, eu dividi aqui o ângulo em... aqui é um ângulo raso, lembrando, do B até o C, essa reta aqui, toda essa parte é um ângulo raso. E um ângulo raso mede quanto? Mede 180 graus. Você já tem que ter essa visão. Nós temos aqui um ângulo raso e várias retas cortando esse ângulo. Se tem várias retas cortando esse ângulo, significa que nós vamos ter vários ângulos novos. Olha só, um ângulo, dois ângulos, três ângulos. Infelizmente eu não tenho como impedir que os carros passem, então se passar um barulho de um carro eu não posso, né? Eu não sei nem cortar o óleo. E se minha gata miar também é normal, é efeito sonoro. Tá bom, então nós temos aqui, ó, observe de B até C, nessa parte aqui, nós temos um ângulo raso. E esse ângulo raso está sendo cortado em vários outros ângulos. Observe que a reta H está cortando ele, a reta I também, o ponto L também. Então, esse aqui é um ângulo, outro ângulo, 2, outro ângulo 3, outro ângulo 4, outro ângulo 5 e outro ângulo 6. Então, está dividido em 6 ângulos, esse aí, esse 180. Então, se fossem iguais, seria 180 dividido para 6, que seria 30 graus cada um. Se fossem ângulos iguais, vamos supor que fossem iguais, que aqui tem um maior que o outro, né? Mas se fossem iguais, cada um mediria 30 aqui. E para representar, fazer a representação, que esse é o nosso objetivo, nessa parte do vídeo, é simples. Por exemplo, eu vou representar aqui, de preto, é melhor, eu tenho azul e vermelho, esse ângulo. Para me representar esse ângulo, eu vou pegar as letras da extremidade e do meio. Então, eu tenho a extremidade B, o meio A e o H aqui na outra extremidade. Então, BAH é esse ângulo aqui, é essa abertura, tá bom? Agora eu quero representar esse aqui, vou representar esse. Então, vamos pegar uma extremidade, o centro, que é o A, e a outra extremidade, que no caso seria o D.
No ângulo, no que está no meio, sempre vai ter o acento. Eu já falei isso várias vezes, não vou nem repetir mais. Vou representar esse aqui agora. Eu tenho o H, observe que aqui é H primeiro, o A depois, o centro e o I. Né? Temos o I aqui para representar esse ângulo. Próximo, vamos representar esse aqui. Ó. Nós temos o D, o A, que é o centro, e o T. Esse aqui foi representado. Vamos representar esse aqui agora. Nós temos o T, o A e o L. E o acento. O último ângulo, nós vamos ter L, A e o nosso I. Observe que nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos. E para esses 6 ângulos nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 representações. Então, está aqui representado cada um desses ângulos, tá bom? Mais à frente vocês vão aprender a somar os ângulos, subtrair ângulos, adicionar, multiplicar e dividir ângulos também. Esse é um assunto bem básico, tá bom? Eu não vou deixar uma atividade extra agora, porque eu vou primeiro ver o desenvolvimento de vocês nessa atividade do livro. As dúvidas vocês tirem comigo, não esqueçam disso, tá bom? E peguem essa parte de representação. Já isso aqui não muda. Ou seja, sempre que for um ângulo reto, é 90 graus. Sempre que for um ângulo obtuso, é um ângulo maior que 90 graus. Não posso impedir, né? Então, sempre que for um ângulo reto, maior que 90 graus. Sempre que for um ângulo obtuso, sempre que for um ângulo reto, 90 graus, tira até a concentração. Sempre que for um ângulo reto, 90 graus. Sempre que for um ângulo obtuso, é maior que 90 graus. Ângulo agudo, menor que 90 graus. O nosso ângulo raso aqui, ó, ângulo raso é igual a 180 graus. E o nosso ângulo nulo é aquele ângulo que não tem abertura, que mede exatamente 0 graus. Então, essa aula de hoje, no caso, vai ficar só a atividade para vocês mandarem para mim. E até o próximo vídeo.